Olá, que bom que você está aqui de volta para mais um papo sério entre mulheres cristãs. Hoje eu quero deixar uma pergunta para você, que vai ser o nosso tema. Você acha que você é uma pessoa idólatra? Pois é, nós vamos fazer um resuminho para lembrar o que nós já conversamos nesses últimos vídeos. Nós começamos falando lá atrás sobre autoestima, você se lembra? E daí nós passamos para essa segunda série e começamos a falar sobre motivação e propósito de vida. Daí nós fomos para um outro tema, que é o vício em aprovação das pessoas, que é a codependência. E agora nós vamos falar sobre a idolatria. Gente, isso aí realmente mexe com muita gente, principalmente quem é cristão, evangélico, fala assim, eu não sou idólatra, né? Eu não adoro imagens, eu não adoro nada assim. Você vem me dizer, quer dizer que eu não posso dizer que o meu ídolo da música popular brasileira é o Roberto Carlos. Não posso dizer, então, que, sei lá, meu ídolo do basquetebol, enfim. Eu quero poder admirar as pessoas. Qual o problema disso? Ok, se esse seu ídolo não tomou o lugar de Deus no seu coração, fique tranquilo, você não está em pecado. Mas só tem um problema: nós somos facilmente atraídos por outras coisas, outras pessoas, pensamentos, ideias, ideologias que não são Deus e que não vêm de Deus. E são coisas que tomam lugar no nosso coração, e até coisas legítimas. E eu vou dizer para você algumas coisas legítimas que a gente gosta e que se transformam em ídolos na nossa vida. Por exemplo, quem é que não gosta de conforto, gente? Quem é que não gosta de ter até um tempo de contemplação, um tempo de transcendência? Quem é que não gosta de ter o seu momento, a sua hora? Isso é ótimo, não é? Mas se eu disser para você que isso se transforma em ídolo facilmente na nossa vida, Ranus, aí você está apelando mesmo, né? Por exemplo, segurança. Quem é que não gosta de segurança, gente? Né? Poxa, eu ter certezas, eu ter convicções, planejar a minha vida, ter padrões, né? Não tem certezas. Não é bom demais? É ótimo, só tem um problema. Isso também pode se transformar num ídolo na sua vida. E quer que eu te diga uma coisa que se transforma em ídolo facilmente nos nossos dias? Diagnóstico. Você acredita que um diagnóstico pode, inclusive, determinar quem eu sou? Você não fala para ninguém assim, eu sou o câncer que eu tenho. Eu sou isso, eu sou diabético. Tem gente até que fala, né? Nem todo mundo fala, estou diabético, fala, eu sou diabético, né? Mas você já viu como as pessoas falam? Eu sou bipolar. Alguns falam, eu tenho depressão, outros falam, eu sou depressivo. Então, as pessoas se identificam por meio dos diagnósticos que elas têm. E aí, eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui, que é um livro também que eu estou usando, Prescrições e Descrições, Michael Ent. Esse livro, gente, é um achadinho também muito legal. Ele é médico e conselheiro bíblico. E ele fala umas coisas aqui que eu falei assim, gente, eu tenho que compartilhar com o pessoal. Ele fala assim, problemas e perigos do diagnóstico psiquiátrico, descrições, não explicações. Então ele fala assim, o primeiro ponto a abordar é este. Os diagnósticos psiquiátricos são descrições, não explicações. Diagnósticos psiquiátricos são descrições dos pensamentos, emoções e comportamentos de uma pessoa, mas não a explicação deles, quer dizer, a explicação da causa, né, deles. Eles nos contam o quê, mas não o porquê. Dedicarei a partir de agora a maior parte do tempo discutindo essa limitação específica. Aí ele escreve aqui, ele dá um exemplo, eu não vou ler toda a explicação. Ele fala assim, vamos olhar com mais cuidado os critérios diagnósticos para a fobia social, por exemplo, né? Mais conhecida como transtorno de ansiedade social.
Esse aqui, ele está baseado no DSM-5, né? Ele não está baseado no 6, que é o mais recente. Mas eu vou ler um trechinho aqui. Ele fala assim: temor ou ansiedade, que está falando no DSM, marcantes sobre uma ou mais situações sociais nas quais o indivíduo está exposto, né, ao possível julgamento de outros. Os exemplos incluem interações sociais, conversas, reuniões ou exposição a pessoas desconhecidas, ser observado comendo ou bebendo, ou apresentar-se diante de outros fazendo um discurso. E aqui embaixo ele fala: em nossa cultura de alta influência medicamentosa e farmacológica, a pessoa leiga com frequência supõe que cada entidade diagnóstica é primariamente causada por uma disfunção cerebral clara e específica, mas existe pouquíssima evidência para apoiar tal suposição. Salvo engano, existe uma abundância de pesquisa que, no mínimo, correlaciona, associa os sintomas em muitos dos transtornos psiquiátricos a alterações nas imagens cerebrais ou outros marcadores bioquímicos. Mas vamos dizer a verdade, alguém aqui já passou por esses exames aqui no Brasil? Sinceramente, por essas imagens? Não. Você chega no psiquiatra, você relata tudo o que você está sentindo, seus sintomas, o que você percebe em você, como que você fica em determinadas situações, e ele simplesmente, depois de conferir lá no CID-10, pelo conhecimento dele e tudo, ele vai te prescrever um remédio, certo? Então, não existe um exame de imagem que prove que você está com esse ou aquele, nem exame de sangue ele te pede, né? Então, isso é uma questão bem complicada. Mas, vou ler mais um trechinho desse livro, que é muito bom, gente. Eu acho que vale a pena mesmo vocês um dia lerem. Aí ele fala das implicações para quem luta e para quem auxilia, né? É que o diagnóstico não é a identidade do paciente, que a gente falou um pouquinho já. Mesmo tendo um problema médico bem definido, nós não dizemos eu sou diabetes, eu sou o câncer. Então, por que dizer eu sou bipolar, ou eu sou TDAH, ou eu sou borderline? Como se isso fosse a totalidade de sua identidade como pessoa, né? E a tentação é fazer do diagnóstico um sol em torno do qual todo o resto orbita. Mas as pessoas são muito mais maravilhosamente complexas do que um diagnóstico pode descrever. Então, você viu? Esse diagnóstico pode se tornar uma tábua de salvação e se torna um ídolo na vida da pessoa. A pessoa começa a orbitar em volta desse diagnóstico, né? E aí vem o problema mais grave em relação à nossa alma, porque nós começamos a desculpar certos comportamentos pecaminosos, certas atitudes do nosso coração por causa de um diagnóstico. Essa é a grande questão. Então ele fala assim: o fato é que todos estamos em algum ponto do espectro representado por muitos desses sintomas listados, né? Porquanto deveríamos sempre olhar para o que há de comum. E aí ele fala: não são as entidades distintas com limites radicalmente definidos. Devemos ser capazes de ver ao menos um pouco de nós mesmos na experiência da outra pessoa. Aqui ele está falando como conselheiro e como médico, né? Agora eu vou ler um último trechinho aqui muito importante. Ele fala assim: uma terceira implicação relacionada é que diagnóstico não é destino. Se portadores da imagem de Deus, servos de Cristo, e filhos e filhas amados são o modo mais primário e bíblico de identificação dos sofredores, é importante ter em mente a agenda final de transformação de Deus para todo o seu povo em meio ao sofrimento e pecado. Gente, olha que maravilha. Olha que esperança, olha que certeza e que convicção. Considere algumas poucas passagens. Então, ele nos estimula a ler, por exemplo, 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Outro trecho também, aí já é 2 Coríntios 4, 16, 18, ele fala: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que
não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E mais uma passagem que ele nos estimula a ler, que é Filipenses 1,6, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Voltando então ao nosso tema da idolatria, o que acontece? Quando um diagnóstico psiquiátrico se torna uma exigência, o nosso ídolo para a gente viver nesse mundo, para a gente ser, entre aspas, né, quem a gente acha que é, um diagnóstico, nós já colocamos aquele diagnóstico, ou essa situação que me dá um conforto, né, me dá uma explicação por que eu estou sofrendo, né? Tem muita gente que fala assim, eu quero saber por que eu sinto essas coisas. Então ele tem, como ele falou, é uma descrição dos seus sintomas. Você vai lá e ele põe numa classificação, numa categoria, certo? Mas ele não explica por que você está sentindo aquilo, né? E aí ele vai, um psiquiatra minimamente competente, né, razoável, ele vai te falar, procure um psicólogo, vá conversar sobre o que você está sentindo. Ele não vai só te dar um remédio, mas ele vai falar para você conversar. Só que você vai chegar no psicólogo, o psicólogo vai ficar, talvez, né, dependendo também dessa abordagem que ele vai utilizar, ele vai ficar rodando ali em círculos. Por quê? Ah, você está ansiosa porque você está comendo demais, porque você... Não, você está ansiosa por quê? O que está no seu coração? Essa pergunta não vai ser feita para você. Não vai ser feita, não vai dizer aonde está o teu coração, onde está a tua preocupação, o que você mais ama nessa vida. Aí você não vai responder, porque você não vai ser perguntada sobre isso. Então a idolatria, ela só pode ser investigada mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, no primeiro mandamento, que só Ele pode ser adorado. Ninguém mais pode ser adorado. Nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhum diagnóstico, só Ele. Mas enquanto nós não fazemos isso, enquanto nós não nos arrependemos das coisas que a gente adora no lugar de Deus, que a gente idolatra, na verdade, porque a Deus a gente adora e aos ídolos a gente idolatra, né? Mas a Deus nós precisamos adorar, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então, eu queria que você escrevesse aí, deixasse a sua opinião e o que você acha disso que nós falamos, desse tipo de idolatria, que é esse que tira o lugar de Deus na sua vida. E é aí que começa todo o seu sofrimento. Aquela questão da baixa autoestima, a questão da tristeza, da depressão, da fobia, do pânico, porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. E eu queria que você escrevesse se você concorda com isso, para a gente depois poder trazer mais vídeos sobre temas que são semelhantes a esse e que vão fazer a diferença na sua vida. Deixa aí o seu recado para depois a gente poder responder com calma. Tá bom? Um abraço.